Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Na verdade, Deus sempre quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade. Eu transmito sempre a liturgia nos meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Liturgia de 23 de fevereiro de 2023, quinta-feira depois das cinzas. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração católica temos o ofício do dia, antífona da entrada. Clamei pelo Senhor e ele me ouviu, salvou-me daqueles que me atacam. Confia ao Senhor os seus cuidados, e ele mesmo há de sustentá-lo. Salmo 54, versículos do 17 ao 20 e o 23. Oração do dia. Rezemos. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizemos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículos do 15 ao 20. Moisés falou ao povo, dizendo: Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e guardando seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, e se, deixando-te levar pelo erro, adorares deuses estranhos e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. Não vivereis muito tempo na terra onde ides entrar, depois de atravessar o Jordão para ocupá-la. Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, Deuteronômio, muito importante para nós refletirmos. Agora o Salmo responsorial, é o Salmo 1, versículos do 1 ao 2, 3º, 4º, 6º, refrão, Salmo 39, versículo 5a. É feliz quem a Deus se confia. Repitamos. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Repitamos. É feliz quem a Deus se confia.
Aleluia! Agora temos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 9, versículos do 22 ao 25. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Convertei-vos, diz o Senhor, está próximo o reino de Deus. Trecho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito entre os mortos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. A liturgia comentada com o título Tome a sua cruz, baseada... Essa reflexão é baseada em Lucas capítulo 9, versículos de 22 a 25. Em tempos de facilidades e de prazeres prêt-à-porter, quando os fornecedores nos convidam à lei do mínimo esforço, está a frase do Evangelho que nos parece antipática e fora de moda: tomar sua cruz. Desde o início da pregação cristã, a cruz foi objeto de escândalo. Exatamente o sinal de nossa salvação. A Santa Cruz, que a liturgia chama de arbor nobilis, árvore nobre, torna-se para o mundo neopagão o símbolo de tudo que é pesado e detestável. No fundo, enganamo-nos ao pensar que iríamos arrastar a cruz sozinhos, apenas com nossos próprios esforços e suor. Santo Agostinho, que viveu até o ano 430, trata do tema: se alguém quer caminhar em seu seguimento, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Isto que o Senhor ordenou parece duro e penoso, mas na realidade não é duro nem penoso, porque aquele que ordena é o mesmo que ajuda a realizar o que ele ordena. Pois também é verdadeira a palavra do Salmo: por causa das palavras de teus lábios eu segui caminhos penosos. Salmo 17, versículo 4. E é igualmente verdadeira a palavra que ele mesmo pronunciou, Jesus: meu jugo é fácil de levar e meu fardo é leve. Mateus 11, versículo 30. Pois tudo que é duro no mandamento, o amor o torna fácil. O que significa tome a sua cruz? Que ele assuma tudo que é penoso, que assim ele me siga. Pois quando ele começar a me seguir, conformando sua conduta aos meus mandamentos, haverá muita gente para o contradizer, muitos para se oporem a ele, inúmeros para o desencorajar, e estes agirão assim a título de companheiros de Cristo. Eles caminhavam com Cristo, esses mesmos que impediam os cegos de gritar. Quer se trate de ameaças, de adulações ou proibições, se queres seguir a Cristo, troca tudo isso pela cruz. Tem paciência, suporta, não te deixes abater. Esta palavra
não é destinada às virgens, excluídas às mulheres casadas, às viúvas, excluídas as esposas, aos monges, excluídos os maridos, aos clérigos, excluídos os leigos, toda a igreja, todo o corpo, seus membros diferenciados e repartidos segundo suas tarefas próprias, que devem seguir a Cristo. Este não é o tipo de sermão que recebe aplausos de uma numerosa assembleia reunida em ondas de louvores abstratos. Ele dói por sua clareza, incomoda por sua exigência, decepciona por sua verdade. Nosso tempo não se destaca pela lógica e bem verdade, mas é um notável absurdo a pretensão de seguir o crucificado jogando no lixo a própria cruz. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor redobra o vigor do fraco. Isaías 40, versículo 29. Agora vamos aos santos do dia. Dia 23 de fevereiro. Primeiro santo, São Policarpo de Esmirna e mártir. São Policarpo, martirizado em 23 de fevereiro, de 155 aos 86 anos, está elencado entre os padres apostólicos, os autores cristãos que viveram entre os séculos I e II e que tiveram estreita ligação com os apóstolos. Discípulo de João e bispo de Esmirna, foi um pastor amoroso e respeitado. Nasceu no ano 69 ou 70 de pais cristãos. Aprendeu dos apóstolos os ensinamentos de Cristo, tornando-se discípulo de João. Olha, discípulo do apóstolo São João. Narram Ireneu, seu aluno e mais tarde bispo de Lyon, e o historiador Eusébio de Cesareia. Vejamos o que eles escreveram. Policarpo não somente foi educado pelos apóstolos e viveu com muitos daqueles que haviam visto o Senhor, mas também dos apóstolos que se estabeleceram na Ásia como bispo da igreja de Esmirna. Foi também dos apóstolos que se estabeleceram na Ásia como bispo da igreja de Esmirna. É de um tal de Marcião, testemunha ocular de seu martírio, o Martyrium Policarpi, considerado por muitos o mais antigo e autêntico dos atos dos mártires. Trata-se da primeira obra na qual é definido mártir quem morrer por causa da fé. Durante seu longo episcopado, Policarpo distinguiu-se pelo zelo em conservar fielmente a doutrina dos apóstolos, ao difundir o evangelho entre os pagãos e em combater as heresias. Ireneu o define como pregador paciente e amável e destaca sua grande solicitude pelas viúvas e pelos escravos. No ano 107, Policarpo acolhe em Esmirna Inácio de Antioquia, de passagem sob escolta em direção a Roma para ser julgado. Célebres são as 7 cartas que Inácio endereçou às igrejas ao longo de seu caminho. As primeiras 4 partem justamente de Esmirna. De Trode depois escreve aos fiéis de Esmirna e ao seu bispo Policarpo, encarregando-o de transmitir à igreja de Antioquia a sua última recordação e descrevendo-o um bom pastor e combatente pela causa de Cristo. E é a Policarpo que os filipenses pedem para recolher as cartas de Inácio. O bispo de Esmirna envia a eles o que foi pedido junto a uma carta sua para exortá-los a servir a Deus no temor e crer nele e esperar na ressurreição, a caminhar no caminho da justiça, tendo sempre diante dos olhos o exemplo dos mártires e principalmente de Inácio. Também a epístola aos Filipenses de Policarpo é bastante conhecida
chegada aos nossos dias, é importante em particular pelas notícias históricas que dela se podem tirar e pelos dogmas sobre o credo que são recordados. Por volta do final de 154, Policarpo parte para Roma como representante dos cristãos da Ásia Menor para tratar com o Papa Aniceto sobre diversas questões, principalmente sobre a data da Páscoa. Nas igrejas orientais era celebrada no dia 14 do mês judaico de Nisan, enquanto na capital do Império no domingo sucessivo. Não se chega a um acordo, mas as relações entre as igrejas permanecem amigáveis. Mártir aos 86 anos. Sob o imperador Antonino Pio, desencadeiam perseguições também em Esmirna. Policarpo é preso. Os atos de seu martírio narram que, levado diante do procônsul, ele procurou persuadi-lo a renegar Cristo, dizendo: pensa na tua idade, muda de pensamento, jura e eu te liberto, amaldiçoe Cristo. Policarpo responde: por 86 anos eu servi e não me fez mal algum, como então poderia blasfemar? Como então poderia blasfemar contra o meu rei e meu salvador? Ouçam claramente, eu sou cristão. Foi decidido que seria queimado, mas permanece ileso e é morto pela espada. Outro santo, Santa Josefina Vanini, virgem, fundadora das Filhas de São Camilo, conseguiu realizar sua vocação um pouco tarde, mas de modo extraordinário. Em 19 anos, a família feminina dedicada ao cuidado dos enfermos consolidou-se no mundo. Josefina foi beatificada por João Paulo II em 1994 e canonizada pelo Papa Francisco em 2019. Cuidem dos pobres, enfermos, com o mesmo amor de uma mãe amorosa que cuida de seu filho único doente. A chamada do Senhor irrompeu bem cedo na vida de Judite. Este foi o nome que recebeu de seus pais. Mas a resposta do seu sim ao esposo foi bem mais difícil que o previsto. Tanto é verdade que teve que sofrer muito antes de realizar seu sonho. Receber finalmente o véu religioso, o caminho da cruz. O Senhor quase sempre prepara as almas mais fortes para segui-lo no caminho do sofrimento. Assim também aconteceu com Judite, que ao ficar órfã dos pais, aos 4 anos de idade, viveu para sempre separada dos seus 2 irmãozinhos. De certa forma, foi assim que ela disse seu primeiro sim, aceitando viver entre as órfãs do orfanato Torlônia, em Roma, dirigido pelas Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Ali sua vocação amadureceu, porém não encontrava um instituto onde desabrochar durante o noviciado com as mesmas religiosas, e foi transferida várias vezes e, enfim, demitida definitivamente por questão de saúde. Um encontro mudou sua vida. Voltando a Roma para visitar sua tia e depois em Nápoles, onde trabalhou como professora de jardim de infância, Judite, ou Josefina, continuava inquieta, pois sabia que não era aquele seu caminho. Em 1891, participou de um curso de exercícios espirituais para jovens senhoras, junto às irmãs de Nossa Senhora do Cenáculo em Roma, onde conheceu o sacerdote camiliano Padre Luigi Tesa, chamado no último momento para substituir o pregador. No fim do retiro espiritual, Judite foi ter com o Padre Tesa e lhe contou a sua história. O sacerdote, que era procurador-geral encarregado de restaurar a vida das terciárias camilianas, compreendeu os desígnios divinos de Judite e lhe convidou a fazer parte desse projeto. Judite refletiu, mas depois aceitou, dizendo: eis-me aqui à sua disposição. Não sou capaz de fazer nada, mas confio em Deus. O Calvário do novo Instituto. Em 2 de fevereiro de 1892, a nova comunidade começou a se formar com uma cerimônia que se realizou na sala onde São Camilo de Leles havia falecido, transformada em capela. O novo instituto teve início com Judite e outras 2 jovens
que o padre Tesa havia formado com a imposição do escapulário cruzado. 3 anos depois, Judite, que recebeu o nome de Irmã Josefina, tornou-se superiora geral. No entanto, o novo instituto precisava da aprovação definitiva da autoridade eclesiástica. O Papa Leão XIII a rejeitou 2 vezes, exigindo que a nova família se afastasse de Roma e se tornasse pia associação. Entretanto, outra aprovação estava à espreita. Circulavam boatos difamatórios sobre a conduta do padre Tesa, que até foi proibido de entrar em contato com as irmãs. Decepcionado com a situação, em total obediência, partiu em 1900 para o Peru, de onde não voltou mais, deixando Madre Josefina sozinha, que nunca desanimou. O carisma das filhas de São Camilo. Em 1911, quando Josefina Vanini faleceu, as camilianas já contavam 156 religiosas professas e 16 casas religiosas entre a Europa e a América. A principal herança que a fundadora, beatificada por São João Paulo II em 1994, deixou às suas irmãs foi a pura e simples assistência física e espiritual aos enfermos, tanto a domicílio como em hospitais, leprosários e asilos, centros de reabilitação europeus e também em terras de missão, precisamente como Jesus queria. São Policarpo e Santa Josefina, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado do aramaico, dialeto de Jesus para o português, é vinde, Senhor Jesus, o dia do juízo final, na segunda vinda de Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, pecados passados, presentes, futuros, espirituais, físicos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com Abba, Pai, e com o Espírito Santo, e com todos os santos.